Olá, hoje estamos com a Fran, especialista da Cooper Citrus de grãos, para falarmos um pouco da cultura de sequeiro, cultivo de grãos em sequeira. Estamos aqui numa cultura de soja. Esse ano é um ano um pouco atípico comparado com os demais anos. Nós tivemos uma chuva regular até o momento. Ainda temos alguns desafios até a finalização. Veja, uma lavoura como essa, ainda aí nós temos aí uns 45 dias para a finalização, para a colheita. Fran, seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo. Obrigada, Matheus. Espero ajudar, né? Vamos trocar ideia. Tá certo, ouvinte, é muito importante a gente ouvir o nosso time de especialistas. Eles viajam todo o nosso território, conversam com o agricultor, entendem realidades diferentes, conseguem enxergar o que está dando certo num, o que não está dando certo do outro. Fran, faz uma análise da cultura, principalmente de soja, até o momento de sequeira. Agora estamos falando um pouquinho mais de sequeiro. Em sequeiro, como que você vê essa safra que iniciamos lá no final de 24 e agora estamos aqui no final de janeiro de 25? Matheus, você comentou que é atípica, né? Cada ano é atípico mesmo, tá, pessoal? Esse ano a gente começou com uma safra no início, demorou um pouquinho chover, certo? Então a gente teve alguns problemas em relação ao controle de plantas daninhas. Esse foi o nosso pé de calço ali naquele momento. Só que depois a soja ela teve um bom desenvolvimento, a gente consegue ver que teve boas pluviosidades, aí a gente conseguiu acompanhar bem. Que é o detalhe que a gente até comentou? Onde a gente viu que deu um diferencial? A gente passou agora por uma onda um pouco de veranico, voltando chuva, tá? Então a gente viu em cooperativas que a gente atua, perfil de solo fez toda a diferença, viu, Matheus? A gente percebeu o seguinte, como estava chovendo bem, a planta tendeu o perfil do solo, a questão da raiz ficou um pouco mais superficial. O cooperado que fez o manejo com correção, com perfil, com planta de cobertura, essa planta sentiu bem menos. A gente consegue ver isso bastante. Eu acho que se tem um ponto que a gente poderia pensar aí para trabalhar é em relação ao perfil. Mas agora, de um todo, ela está desenvolvendo bem, viu, Matheus? A gente tem visto isso. Claro que tem alguns pontos aí a serem consertados, mas, no geral, esse ano a safra vai ser bem melhor do que o ano passado, Né? viu? A Fran destacou um ponto essencial no cultivo de grãos ou de qualquer cultura, a construção de perfil. Fala um pouquinho mais em detalhes como se constrói um bom perfil de solo. Então, o perfil do solo começa já depois da colheita da soja agora, viu? A gente começa isso desde uma segunda safra bem feita com consórcio com algum mix, alguma coisa, Matheus, braquiária, por exemplo, ou no caso, correção de solo. A gente sempre fala plantio direto ou perfil de solo, você tem que começar bem feito desde o início. Que é com uma correção de solo, uma análise de solo bem feita. Normalmente, o que é que a gente fala? Primeira coisa, tem análise de solo? Começa por aí. Começa uma análise de solo, fazer o perfil de solo com braquiária ou com alguma planta de cobertura, e aí depois fazer o manejo. Existe aquela questão, viu, Matheus, sempre: "Ah, compacta o solo?". A melhor forma de você saber isso é você descompactando de alguma forma mais viável, que Yeah. seria com planta de cobertura. Então acho que, falando em perfil, é um início bem feito. Vou instalar uma área, eu sempre penso em começar manejo, perfil, correção. Se eu já tenho uma área instalada, Matheus, eu preciso fazer ainda assim análise de solo, mas eu posso abrir mão aí, vamos falar de planta de cobertura, né. Daqui até a finalização dessa safra, o que você enxerga de desafio? O que, que o produtor precisa ficar atento aí nesse terço final da safra? Agora, Matheus, a gente está passando por aquele momento que doença, final de ciclo, acompanhar mais questão de ferrugem, as manchas que são bem normais na nossa região, e praga, tá? Praga, no caso, ácaro, que é normalmente altas temperaturas associadas, isso acaba agilizando um pouquinho mais a colheita e não é legal. E percevejo, porque aqui a gente falta 45 dias, né? Então, como a gente comentou, ainda tem muita vagem para encher. Se o percevejo vier aqui, Matheus, e ele fizer uma picada de prova que a gente fala, você já pode abortar ou perder o peso. Então acho que nesse final agora, nessa reta final, são os pontos, cruciais aí, não deixar de perder o que a gente já tem para garantir, tá. Agora, o produtor está naquele momento, alguns já até decidiram o que plantar na sequência. Ah, sim. Qual é a segunda safra? Quais são os conselhos que você dá para o nosso ouvinte nessa tomada de decisão de segunda safra? Bom, esse ano foi animador, né, então tá todo mundo bem na expectativa. Eu acho sempre assim, Matheus, a questão é janela, de novo. A gente tem que avaliar como que tá a condução da lavoura, quando ele vai colher. Isso que eu quero dizer janela, é quando eu vou conseguir plantar minha segunda safra, tá. O que que a gente recomenda tecnicamente? O milho, até 15 de fevereiro, é um milho com uma janela bacana, Matheus. Uma janela que está dentro daquela que a gente fala que é a maior rentabilidade viável, tá, isso pensando em sequeiro. Posso plantar depois? Posso. Tá, mas a rentabilidade é um pouco menor e o risco é maior, tá, no sequeiro. Aí que eu tenho outras estratégias, milho até um 15, 20 de fevereiro, ótimo. Desse 15 de fevereiro até um 15 de março, aí eu tenho outras opções, o sorgo, o milheto, o girassol, todos eles são conceitos aí bacanas que a gente pode acompanhar e precisam de menos água. Então assim, eu posso plantar o milho? Posso, manejo, rentabilidade um pouco menor, acompanhar a cigarrinha, principalmente.
O trigo, o milheto, perdão, o sorgo e as outras culturas que são menos exigentes, a gente já consegue manejar um pouco mais fácil. Passei disso, Matheus, a minha opção é: pessoal, não deixe o solo descoberto, tá? Depois de 15 de março, 20 de março, o risco de chuva é muito maior, falta dela, né, no caso. Então é importante que eu cubra meu solo. Questão de plantas daninhas para eu ter um manejo melhor depois, cobertura do solo, voltamos a falar de perfil. Isso tudo pensando numa safra boa depois de soja ou do que a pessoa vier a plantar, tá? Então são as dicas. O que que a Copercitos pode ofertar em termos de solução completa mesmo para esse cooperado, para ele conduzir, para ele finalizar a sua cultura aqui de grãos e pensando já na segunda cultura? Ó, antes de tudo, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do seguro da cooperativa, tá, Matheus? Eu acho o seguinte, ainda pouca gente usa. E é algo tão estratégico, tão importante, até no irrigado, tá? A gente teve várias áreas que tivemos problema com granizo, por exemplo. O seguro ajudou demais. No sequeiro, eu acho que não daria para abrir mão, porque sequeiro é arriscado, segunda safra, né? Então, assim, a gente já tem disponibilidade do seguro, a gente consegue comercializar esse grão depois na Copercitos, a gente tem assistência, a gente consegue fazer uma análise de solo, tem venda de mix de cobertura, planta, braquiária. Então, assim, a gente faz todo um sistema, mas não vamos deixar de respeitar e fazer um seguro ou acompanhar a janela de plantio, tá? Excelente ponto. O seguro realmente é extremamente importante. Ainda é um instrumento pouco utilizado no Brasil, quando olhamos o Brasil como um todo, e a Copercitos possui uma corretora de seguro especializada em cultivos agrícolas que pode suportar você, produtor. Para finalizar, qual é a sua expectativa de fechamento de safra? Assim, o que você está olhando no campo? Vamos ter um nível de produtividade superior quando comparado aos outros anos? A gente pega, eu acho que todas as estimativas até o momento que a gente vê aí sendo divulgadas, estão aumentando os níveis de produtividade, produção recorde. Como que você vê esse fechamento de safra e como você vê a segunda safra? Como entra, principalmente o milho, quer dizer, o milho hoje está interessante, como que você enxerga isso? Olha, eu até brinco com os cooperados, falam que eu sou um pouco pessimista, tá? Mas é que eu não sou pessimista, eu tenho um olhar técnico, sempre assim. Só que esse ano, mesmo com o meu pessimismo, mesmo sendo técnica, eu tenho visto um grande potencial, tá? As lavouras que eu tenho acompanhado estão muito boas. Agora, a pergunta que eu mais ouço, mesmo cooperado de sequeiro, é: o que plantar na segunda safra? Então, a expectativa, realmente, o milho está bem rentável. Acho que desde o manejo que a gente comentou aqui, respeitar a janela. Mas, assim, falando tecnicamente, a expectativa é alta, viu, Matheus? Só terminar esse fechamento aí que você falou, sabe, sempre esses pontos finais aí, mais uma chuva aqui a gente já fecha ela e colhe bem, tá. Ouvinte, não deixem de visitar as estruturas da Copercitos. Em qualquer loja da Copercitos você consegue encontrar toda essa solução integrada Copercitos que suporta você no dia a dia. Fran, muito obrigado por esse bate-papo de hoje. Eu que agradeço.